Sabemos que uma das coisas mais polêmicas de Shingeki no Kyojin, depois do time skip, foi ter mostrado Historia grávida. Mas qual será a intenção do Isayama de ter colocado a rainha esse tempo todo como se tivesse ficado de lado o restante do mangá? Será que Historia concorda com os planos do Eren? É nesse vídeo que iremos entender como a rainha ainda pode ser muito importante para o desfecho do mangá. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da obra de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vídeo duplo de Shingeki no Kyojin aqui no canal. Tem muita coisa do capítulo 125 e essa pauta eu gostaria de agradecer especialmente ao Vitor, lá do nosso grupo do Discord, que acabou criando toda essa teoria junto comigo. Eu meio que resumi ela, ele foi trazendo pontos, trazendo imagens. E muito obrigado, Vitor, estamos juntos mais uma vez para discutir um pouco mais sobre essa relação da Historia com o Eren. Mas antes de qualquer coisa sobre esse vídeo, já deixa o seu like aqui. Se você gosta da obra de Shingeki no Kyojin, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo junto com os seus amigos. E se você já sabe, você tem um lugar especial para conversar sobre Shingeki 24 horas por dia, que é no Discord do canal do Geek Brasil. Lá tem muita gente, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, para você poder conversar, discutir, debater teorias e comentar muito mais coisas. Antes da gente começar a falar sobre toda essa análise envolvendo a Historia e o Eren, eu gostaria de falar duas coisas bem interessantes sobre os últimos capítulos e também para você poder entender um pouco mais sobre esse vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que existe um vídeo aqui no canal que eu acho que para você entender um pouco mais sobre tudo que eu vou falar, que é entendendo mais a viagem no tempo de Shingeki no Kyojin. O vídeo vai aparecer aqui no card, você vai poder assistir ele e aí você volta depois para esse vídeo, ou você pode assistir esse vídeo, termina ele e ali você parte para o próximo para você já começar a entender e interligar os pontos. E também outra coisa bem interessante sobre o restante do mangá de Shingeki é que ainda faltam mais 3 pontos de vistas e que acaba referenciando muito sobre o vídeo, sobre esse vídeo da Historia concordar com o plano do Eren. Porque ainda faltam 3 perspectivas no mangá para ser demonstradas. Nós recentemente tivemos o ponto de vista da Mikasa, ainda falta o ponto de vista do Armin, o ponto de vista do Eren e é claro que nós vamos agora falar sobre o ponto de vista da Historia. Depois de tudo aquilo que a gente acabou observando no time skip sobre aquela construção envolvendo o Eren indo até Libério, ele acaba destruindo toda aquela cidade que existia como o fundamento de Marley para realmente aprisionar os Eldianos. Ele acaba sendo preso, mesmo sendo considerado como um herói de guerra, até mesmo ameaçando a Hanji, demonstrando toda aquela circunstância e de confusões que a gente não estava entendendo nada. E se não bastasse o fundo do poço, que era basicamente essa parte do Eren confrontando a Hanji, no final do capítulo 107, nós tomamos o conhecimento de que a Historia estava grávida. Sim, os próximos capítulos, desde o 107 até o 110, começam a contar pra gente muitos pontos bem interessantes envolvendo essa circunstância da Historia estar grávida e o que isso poderia afetar no futuro do mangá. No final do capítulo 107, nós observamos a Historia grávida. Logo de cara, ali, antes da última página, nós observamos a personagem com uma cara de poucos amigos. Mas ela não parece estar triste ali por estar carregando um bebê, porque ela está acariciando aquela criança. Ela, pelo jeito, tem um afeto por aquele bebê. Mas, observando toda essa circunstância, por que a Historia está com aquela fisionomia?
Por que ela está com aquele semblante mesmo estando acariciando a sua barriga? E existe uma resposta, existe um porém de que provavelmente ela tenha o mesmo vislumbre e mesma fisionomia que o Eren tem também durante muitos capítulos pós-time skip. E observando toda essa circunstância, depois dos demais capítulos a gente vai começando a entender um pouco mais sobre quem supostamente havia dado essa ideia para a História engravidar. A gente precisa entender de que a História iria devorar o Zeke. A gente precisa entender isso para começarmos a discutir. Porque a História iria devorar o Zeke, que também tem o sangue real, para realmente conseguir acessar a coordenada junto com o Eren. Mas se ela fizesse isso, ela ia voltar para o mesmo ciclo vicioso que a sua família tinha, que era passar o Titã de pai para filho e de pai para filho e assim sucessivamente até ser um ciclo sem fim. E isso não era uma saída muito interessante para essa personagem, porque se ela devorasse o Titã Bestial, tudo aquilo que a gente viu no golpe de estado para que ela não devorasse o Eren ia para o saco. Toda essa quebra de ciclo, toda essa luta para que ela não conseguisse o Titã Primordial, tudo isso ia para a vala e a gente perderia toda uma saga. Então houve-se um plano para a rainha engravidar e que houvesse ali uma estratégia ao longo de 10 meses. Mas a pergunta que fica é: de quem veio essa ideia? Para o que veio essa ideia? Seria do governo ali de Paradis essa ideia para a História? Será que os governantes, os militares ali seriam capazes dessa ideia para realmente impedir que a rainha conseguisse devorar ali o Zeke? Claramente que não, né, gente? Porque a gente observa logo no começo do capítulo 108 ela sendo chamada de bastarda, ela sendo chamada de coisas muito ridículas para aqueles comandantes que foram realmente transformados em titãs pelo Zeke. Mas a gente pode observar um pouco mais além sobre uma fala e uma coisa que eu vou puxar daqui a pouco de uma figura oculta que aparece conversando com a História. Então, os comandantes acabam dizendo que supostamente quem teria dado esse plano para a História seria a Helena. Mas, analisando o plano do Zeke da eutanásia, por que a Helena iria dar esse planejamento para a História? Sendo que o seu mentor quer algo totalmente o contrário disso, que é dar a eutanásia para todos os Eldianos, para que o mundo finalmente fique livre daquelas pessoas. E a única resposta que eu consigo observar, que eu consigo entender de quem é aquela pessoa encapuzada, só pode ser Eren Yeager. O Isayama ele tem alguns pontos bem interessantes no seu mangá de colocar algumas frases que parecem ser soltas, mas que ele promete linkar futuramente. Lá na saga do golpe de estado, eu já falei isso várias e várias vezes aqui no canal, mas lá na saga do golpe de estado, o Isayama deixa uma frase solta da História falando ali de que ela é inimiga da humanidade, mas aliada do Eren. Parece naquela circunstância que ela está falando de que ela é inimiga de todo mundo que tenta ir contra os seus desejos e contra a sua liberdade. Mas o que mal a gente esperava era que a humanidade inteira seria inimigo dos Eldianos e que os Eldianos, aos olhos da humanidade, não são seres humanos. E observando toda essa resposta, a gente vê lá atrás e agora alinhando com esse pensamento do Isayama de que a História seria hoje a única aliada do Eren e concordando com tudo aquilo que ele está fazendo. Mas conhecendo esse pretexto do Eren pela busca da liberdade, por fazer com que os seres humanos ou até mesmo os Eldianos sejam livres, como é que ele poderia então falar para a História engravidar e tirar o direito de liberdade da personagem? Bom, existe um ponto bem interessante no mangá
que eu acho isso fundamental para a gente poder ter um entendimento de como as coisas passaram a se encaixar, tanto para o Eren quanto também para a história, ao fato dos dois personagens passarem a ter a mesma fisionomia. E aonde a gente consegue entender um pouco mais sobre todas essas circunstâncias é quando o Eren acaba encostando na mão da rainha na premiação por recuperar Shiganshina. Quando o Eren ele acaba tocando a mão da rainha, a gente já viu isso recentemente nos capítulos, de que ele teve uma visão, e nessa visão ele viu todo o fim do mundo. Fica um pouco interessante ou um pouco interligado de que o Eren provavelmente relutou sobre todo esse destino, mas que era algo já predestinado a acontecer. E quando a história olha para a cara do Eren e vê ele totalmente paralisado, o Isayama ele dá um foco bem interessante num próximo quadro, que é o olho da rainha. Nesse exato momento, o olho da personagem está muito idêntico ao olho do Eren. E como a gente já observou em alguns momentos, pode ser que aí a personagem, a rainha, ela teve uma visão também. O fato crucial é que nessa visão que a história teve, ela acabou enxergando um ponto muito importante para o futuro de Shingeki. E isso já aconteceu no mangá, também na saga do golpe de estado. Quando o Rod Reis acaba pedindo para a história encostar ali no corpo do Eren, ela acaba desbloqueando algumas memórias que ela tinha da Frida e que a própria portadora, ou a antiga portadora do Titã Primordial, havia bloqueado da personagem. E quando ela tem esse acesso de memórias, ela tem a mesma visão, o mesmo olhar. Então, a gente pode chegar à conclusão de que tanto o Eren quanto também a história são o pai e a mãe do plano para destruir a humanidade. E no capítulo 89, quando o Eren tem essa visão, e que provavelmente a história também teve uma, que nós passamos a entender que esse vislumbre da rainha acabou chegando na concordância entre esses dois personagens para que eles pudessem executar o plano para destruir a humanidade. O capítulo 120, quando mostra os fragmentos da memória do Eren, quando no capítulo 119 ele tem a sua cabeça arrancada do corpo, nós observamos uma história chorando. E é nesse exato momento que eu acredito que o Eren passou todas as suas informações para a história, e a história confirmou com alguns vislumbres que a personagem teve. E aí, o que vocês acham que a história provavelmente pode ter visto quando tocou no Eren, e o que ainda pode acarretar sobre tudo isso no futuro de Shingeki no Kyojin? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse pretexto, sobre a rainha realmente ter visto alguns vislumbres. Será que isso tem alguma coisa relacionada com sua filha ou com seu filho? O que nós podemos esperar sobre essas circunstâncias envolvendo a história e o futuro do mangá? Bom, Shingeki está indo para os seus finalmente e a gente ainda tem essa parte toda para realmente desenvolver. Se você também quer ler uma história bem surpreendente, você pode ler A Teoria do Caos entre Descobertas e Sacrifícios. Dia 11 nós lançamos agora o capítulo 5, gente. Sim, nós estamos aí a vento e polpa, divulgando a cada 10 dias um novo capítulo. Tá sendo bem interessante ver todo esse desenvolvimento da obra e está sendo feito em primeira mão diretamente para vocês, junto com o site da União Mangás. Você pode ler outros capítulos, outras obras lá, mas dá uma chance para a Teoria do Caos entre Descobertas e Sacrifícios. O link aqui está na descrição desse vídeo, que você já pode ouvir o audiobook do primeiro capítulo. Isso é tudo, pessoal! Valeu!